E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de geografia. Esta aula é para você, aluno da primeira série do ensino médio. Hoje nós vamos ter o tema a poluição do ar e mudanças climáticas. Como vocês já sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com você, contribuindo com a sua aprendizagem. Preparados? Então, como eu já disse, no tema, nós vamos falar sobre a poluição do ar. Quais são os elementos causadores da poluição do ar e quais as consequências da poluição do ar? Então, é isso que você vai aprender na aula de hoje. Quando a gente fala da poluição do ar, é todos os elementos que vão para o espaço e causam a poluição do ar, como as queimadas, as fumaças da queima de combustíveis fósseis. Isso tudo junto afeta mais ainda o processo de aquecimento global. Então, quando a gente ouve falar aquecimento global, o que é? Então, é a junção disso tudo, A queima de combustíveis fósseis, as queimadas, a queima das indústrias também, que vai para o espaço, também aumenta também a questão do aquecimento global. E entre essa questão do aquecimento global surgem vários fenômenos, que é esses fenômenos que nós vamos conhecer hoje, como o primeiro deles é o efeito estufa. O que o efeito estufa tem a ver com o aquecimento global? É que por conta da quantidade de emissões de gases lançados na atmosfera, isso vai aumentar a questão do efeito estufa e o efeito estufa é uma consequência também do aquecimento global. Mas o que seria o efeito estufa? O efeito estufa, como fenômeno natural, é bom para o planeta. Por quê? Porque ele mantém a temperatura normal do planeta. O planeta não pode ficar muito quente nem muito frio. É aquela questão de manter a temperatura atual. Mas o que impede que essa temperatura fique normal? A quantidade de gases que são lançados na atmosfera. O CO2, dióxido de carbono, que são lançados principalmente pelas fábricas, pelas indústrias e também pela queima de combustíveis fósseis. Então, com essa quantidade de gases lançados na atmosfera, ela acaba impedindo que aconteça o processo natural que o efeito estufa poderia fazer, que é manter a temperatura. Então, com essa poluição no ar, ele não consegue manter essa temperatura. Então, fica mais quente do que deveria estar, entendeu? E aí que entra a questão do efeito estufa. Aí nós temos só essa ilustração aí para você entender. Sem o efeito estufa, como é que seria, no primeiro ladinho aí, e no segundo, com o efeito estufa. Vocês estão observando aí as incidências do raio de sol, a reflexão, o retorno desses raios do sol para a atmosfera. Então, isso acontece por conta da poluição do ar, por causa do lançamento desses gases causadores do efeito estufa e aquecimento global. Ok? Nós temos aí os principais gases que são responsáveis, aí mostrando nesse gráfico, nós temos aí 60% é o CO2, aí nós temos aí 15% é o metano, aí nós vamos ver aí 12% são os CFCs, são os gases de geladeiras, de ar-condicionado, Nós temos aí o ozônio, é 8%, Todos esses gases aí são responsáveis pela questão de agravar o efeito estufa, de impedir que o efeito estufa seja de forma natural como deveria ser, tá bom? E a destruição da camada de ozônio, quem nunca ouviu falar? Tem gente que fala, não, isso é boato, não está havendo essa questão. Mas quando os cientistas falam sobre o processo de destruição da camada de ozônio, também acontece pelo mesmo motivo, pelos gases lançados na atmosfera. E a extensão do buraco, segundo especialistas, é maior na parte da Antártida, por conta que não tem muita circulação do ar lá, circulação de ventos. Então os gases tentam sair. Você imagina que a camada de ozônio é uma fina camada que protege o planeta dos raios ultravioleta do Sol. E os gases que são lançados na atmosfera, eles tentam sair por essa camada. Então é por isso que eles vão forçando e podem criar esse buraco na camada de ozônio ou intensificar esse buraco da camada de ozônio. E o planeta vai ficar desprotegido, dessa camada. Então os raios ultravioleta do Sol, que inclusive podem causar câncer na pessoa, vai atingir diretamente o planeta. Então há essa preocupação em relação a isto. O que seria então a inversão térmica? Já ouviu falar? Vocês estão vendo esse desenho aí? Tem um fluxo normal, que é para ser assim, o ar mais frio, aí vem outro ar frio e o ar quente. Quando o ar está muito poluído pelas queimadas e tudo mais, acontece o inverso, como está no segundo quadrinho aí. O ar frio desce, aí o ar quente sobe, aí o ar frio fica ali no meio e não tem como haver uma circulação geral aí desse ar. Então as temperaturas vão aumentar.
principalmente na zona urbana aí, na área onde há a maior concentração das queimadas de combustíveis fósseis e de indústrias, ok? Então vai ser mais intensificado aí na questão da zona urbana, tá bom? Aí o que seria a chuva ácida? A chuva ela é naturalmente ácida, mas não tão elevado quando no ar está o CO2, né, o H2, o CO2, SO4, que são todos esses gases que vêm da onde, conforme o desenho está mostrando, vêm das indústrias, da queima de combustíveis fósseis também, que todos vão para o ar. Quando esses gases estão suspensos no ar e acontece o processo de precipitação, que você conhece o ciclo hidrológico, todo o processo para a formação da chuva, esses gases estão lá no ar. Então, quando a chuva vem, ela traz junto todas essas emissões de gases que estão lá. Então, a chuva se torna ácida. As consequências são grandes para a lavoura, para as pessoas que estiverem na rua, a destruição de monumentos históricos, porque o ácido queima, né, deteriora, né, as coisas. Então, tem essa questão e essa preocupação. Muito comum, principalmente a chuva ácida já caiu no Brasil, sim, mas ela é muito comum em países desenvolvidos, onde a concentração de indústria é maior, tá bom? E o que seria ilhas de calor? Quando você fala de ilhas de calor, você tem que entender uma coisa. As ilhas de calor, ela é a concentração de calor em um local onde não tem como esse calor se dissipar. E o que impede que esse calor se dissipe? A falta da vegetação, a quantidade de asfalto, de prédios, calçada, a ausência do verde. Por isto que as ilhas de calor, elas só vão ter nos grandes centros. Na zona rural não tem, por mais que lá esteja desmatado, mas lá não tem asfalto, não tem prédio, não tem calçada, então, mesmo que esteja uma área desmatada, o ar consegue circular. Então, nas grandes cidades, o ar não consegue circular. Se você parar para observar, quando você chega no centro da cidade, ali perto do terminal urbano, você vai perceber o quê? Que é mais quente, porque ali o calor não consegue circular, então fica retido, porque tem asfalto, prédios, carros circulando. Então, o nome disso é ilhas de calor. Como é que evitaria? Com mais praças, né, com áreas verdes, né, locais de áreas verdes. É por isso que geralmente numa cidade a prefeitura tem que deixar um local para áreas verdes. Parques, né, praças arborizadas para evitar a circulação, para evitar, aliás, que não tenha circulação do ar, para evitar a formação das ilhas de calor, tá bom? Em alguns prédios aí de países desenvolvidos, às vezes eles colocam algumas plantinhas ali na parte da laje em cima, para diminuir também esse calor, para ajudar a circulação também, tá bom? Nós temos também alguns fenômenos naturais que também acontecem por conta desses impactos causadores da poluição do ar, que são dois, é o El Niño e o Laninha. É em espanhol esses nomes, porque o primeiro que apareceu, que foi o El Niño, ele apareceu ali no Peru, na costa do Peru, perto do Natal. Então foi em homenagem ao menino Jesus, colocaram El Niño. Mas o que seria El Niño e Laninha? O Laninha é o aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico e o El Niño é o resfriamento dessas águas. Então, quando acontece essa brusca troca de temperatura, acontece chuvas em alguns lugares, secas em outros lugares. Por exemplo, o El Niño ele pode favorecer a pesca no Peru, porque as águas ficam bem morninhas, né? O El Niño é o aquecimento, o Laninha é o resfriamento. Eu troquei, desculpa, El Niño aquecimento, Laninha resfriamento. Então pode acontecer, por exemplo, favorecimento da pesca, tá bom? Nesse local aí. Então, há uma mudança brusca na temperatura local, então afeta, pode cair chuva onde não deveria e pode no outro local que deveria estar chovendo não chover. Às vezes, quando a gente está vendo no jornal, a gente ouve falar que teve tempestade, não sei aonde, por conta do fenômeno Laninha ou do fenômeno El Niño, tá bom? Então, El Niño é o aquecimento e o Laninha é o resfriamento. Então, como um aquece e o outro esfria, eles colocaram o masculino e feminino nesses dois fenômenos aí. Tranquilo até aqui? Deu para entender aí a questão da poluição do ar? Quais as consequências dessa poluição? Se a gente for aqui enumerar várias soluções, seria diminuir o uso de automóveis, arborizar áreas que já foram totalmente devastadas, diminuir o consumo, né, para diminuir a questão da poluição do lixo, evitar desmatamentos e queimadas e tantas outras soluções, como, por exemplo, a reciclagem, que isso vai fazer com que diminua os impactos ao meio ambiente e há uma redução aí na questão do aumento das temperaturas no planeta. Vamos exercitar? Vamos para a primeira questão? Vamos lá?
O efeito estufa é uma das principais preocupações ambientais da humanidade, uma vez que os seus efeitos causam prejuízos para a biodiversidade e para as atividades humanas. Esse fenômeno tem como uma de suas consequências o que o efeito estufa causa. Qual uma das consequências aí? Letra A, aumento da temperatura terrestre. B, elevado nível de poluição. C, processo de formação de vulcões. D, desenvolvimento de tornados. E crescimento dos índices de chuva. Qual seria aí uma consequência do efeito estufa? Dá mais uma analisada aí que eu tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá? Olha só, aumento da temperatura terrestre, né? O efeito estufa, ele é um fenômeno natural que é potencializado pelas ações humanas. A sua principal consequência é o aumento da temperatura terrestre. Por isso que a gente fala sempre efeito estufa e aquecimento global. Eles estão interligados. Ok? Parabéns a você que acertou. Vamos fazer mais uma? Vamos lá? A questão de número 2. Assinale a alternativa que indica a causa das chuvas ácidas. Vamos lá? Letra A, massas de ar quentes e úmida que se instalam em uma determinada região. B, queima de combustíveis fósseis por automóveis e indústrias que lançam gases poluentes à atmosfera. C, formação de ilhas de calor nos grandes centros urbanos. D, desflorestamento de áreas destinadas à agropecuária. Letra E, aumento da urbanização, caracterizado principalmente pelas inúmeras construções que impedem a circulação dos ventos. Vamos lá, o que indica aí causa da chuva ácida? Dá mais uma lida aí, olha com jeitinho. Vamos para a resposta? Claro que você marcou aí a B, né? Queima de combustíveis fósseis por automóveis e indústrias que lançam gases poluentes à atmosfera. Vocês lembram do desenho que eu mostrei? Então, são esses aí que são responsáveis por causar a chuva ácida. Gostou da aula? Quer continuar praticando? Entra lá na plataforma Eduque. Você vai encontrar a aula de hoje e outras questões para você estar praticando. E obrigada a você que mais uma vez assistiu a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Que Deus continue nos protegendo e nos guardando. Um forte abraço a todos. Cheiro para os meus filhos Elcio Jonathan e João Neto. Amo vocês. Tchau, tchau.